Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre o passado e o futuro do mercado digital, né? Esse mercado de conhecimento, mercado de infoprodutos, né? E já para começar nesse tópico, eu queria que você falasse, Pedro, um pouco sobre como você começou, né? O que te despertou para esse mercado, né? E eu queria que você falasse também um pouco sobre as modificações que esse mercado teve ao longo dessa evolução, né? Cara, eu já contei sobre essa questão do meu início em 2 vídeos. Tem 2 vídeos. Eu vou pedir até para deixar linkado no episódio, porque quem tiver interesse e curiosidade para ir mais fundo, um deles é sobre a minha história falando dentro de uma ótica profissional, e o outro é o que eu chamo de a história por trás da história, né? Que é o meu testemunho de vida, que tem uma relação com a minha fé e tudo mais. Mas o que casa das duas coisas para de cara responder tua pergunta? O que me atraiu no mercado digital existia um interesse meu que tinha relação com a minha fé, de fazer algo, né, que cooperava com essa crença minha e com algo que eu tinha como objetivo em relação à minha fé. Porém, o meio pelo qual eu percebi que eu conseguiria trabalhar de um modo mais livre era o digital. Então eu posso dizer que o que me atraiu para o mercado digital foi esse desejo e interesse de liberdade. E aí eu posso conceituar a liberdade como liberdade para poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, bastando ter uma conexão com a internet. Coisa que a gente desfruta já há muitos anos, né? A gente já viajou por vários lugares do mundo, a gente viaja e fica, né, o tempo que for necessário, com, né, ou sem férias. Então, para nós isso é indiferente, se tornou, graças a Deus, graças à possibilidade dessa liberdade que o mercado digital traz. Então, isso foi uma coisa assim que eu sempre busquei, né, o que eu almejava. Eu almejava poder ter essa chance de não estar limitado a um local específico. Uhum. E poder escolher estar em qualquer lugar do mundo, não estar preso fixamente a um determinado local. Então esse foi um fator. O outro fator a gente pode conceituar também como liberdade, que é a liberdade de tempo. O que significa liberdade de tempo? Você vai ver algo que pode ter até um nível de um apelo à preguiça, em algum nível, mas que no meu caso acabou sendo o inverso. Uhum. Né? Você ter liberdade para você fechar a tua agenda e você não perder recursos no meio desse processo. Uhum. De forma bem prática é isso. Ou seja, eu posso escolher trabalhar quarta-feira, domingo ou folgar numa segunda. Sem que isso prejudique de algum nível a dinâmica do meu modelo de negócio. Então, isso é um fator para mim que é relevante, sabe? Vou dar um exemplo. A gente faz as consultas da nossa filha no médico numa outra cidade, e naquele dia eu bloqueio a minha agenda, e independente se for uma segunda, se for uma terça, se for uma quinta, cara, não interessa. Eu tenho a liberdade para bloquear a minha agenda naquele dia. E naquele dia, especificamente, eu estou dedicado a cuidar da minha filha, fazer aquilo lá, e acabou. E eu tô dentro de um espaço onde que isso é possível, sabe? E aí, isso vai para um lugar que tem relação, inclusive, com como a gente constrói e tem construído a nossa empresa, né? Porque essa liberdade não é uma liberdade unilateral da minha parte, eu como empreendedor, mas a gente preza isso e vive isso dentro do nosso negócio, né? Dando, inclusive, essa liberdade para as pessoas que trabalham com a gente, né? Obviamente, essa liberdade, toda a liberdade ela precisa ser utilizada com responsabilidade, né? Porque quanto mais livre, mais autônomo, mais autorresponsável você precisa ser, né? Para quê? Para cumprir teus objetivos, para que isso não fira
o resultado que você propôs a fazer, para que isso não fira a dinâmica que você tem como compromisso, né? As pessoas ao seu redor. Então, assim como eu tenho compromisso com o meu time de não deixar a galera na mão, mesmo mantendo esse espaço de liberdade, eu também busco isso para as pessoas que trabalham com a gente dentro dessa dinâmica. Então, a liberdade de tempo ela se configura nesse lugar, né? Às vezes, o apelo da liberdade de tempo pode ser aquela coisa assim, a liberdade de não trabalhar, né? Sim, mas também é a liberdade de você trabalhar quando outras pessoas estariam folgando, né? Por exemplo, no feriado recente, a gente teve aí uma reunião que demorou, o quê? Quase 8 horas de reunião. Né? Bastante. Não foi? 4 horas e meia direto. 4 horas e meia, né? Eu tô botando 8 horas porque eu dei mentoria de manhã e depois, né? Sim. Então eu tive um dia de trabalho num feriado. Então, ou seja, eu sou livre para isso. Eu sou livre para trabalhar num feriado, assim como sou livre para folgar numa quarta-feira comum, né? Então isso para mim é um fator relevante. E a terceira bloco, né, de liberdade dentro dessa premissa que me atraiu para o mercado digital é a liberdade de, através do ambiente digital, eu ter escala e abundância financeira maior do que simplesmente prestando o meu serviço. Por quê? Porque eu comecei como um prestador de serviço. Então, a possibilidade de ter abundância financeira, de ter mais escala, de ir além das minhas 24 horas em termos de prestação de serviço, foi algo que também encontrei dentro do mercado digital. Cara, muito bom, né? Isso de fato a gente vê como um desejo, né, da audiência. A gente vê de fato que a internet ela é muito democrática, né? Até porque você consegue crescer, você consegue escalar, independente do local que você se encontra, né? No caso, a gente está na região dos lagos, né? Interior do Rio de Janeiro, e a gente atende, né, clientes, né? Acho que talvez nem 5% da nossa base de clientes, eu acho que menos do que isso, né? Menos. 1% talvez da nossa base de clientes sejam pessoas da nossa região aqui, né? Não vou botar nem da cidade em si, vou botar da região. Porque a gente, de fato, tem um negócio na internet. E uma outra possibilidade de ganho também que eu vejo é que a gente também não fica refém desse público local, entendeu? Eu vejo que muita gente sofre um pouco em relação a isso, porque a região ela traz, né, de certa forma, um limite. Sim. Então, quando você vai para a internet, você consegue, de fato, atingir pessoas, né, naturalmente com um poder aquisitivo maior, fazendo com que você consiga cobrar, né, produtos mais caros e, naturalmente, entregar ali um bom serviço. Né? Você não fica refém à precificação da demografia, né? Perfeito, cara. Porque se a gente for olhar... Os preços que a gente cobram é loucura para a realidade da região, né? Isso aí. Então você consegue, por exemplo, chegar para uma pessoa... Achar pessoas que tipo, veem valor e fala, cara, isso é barato. É isso que eu quero. Isso é barato, entendeu? Porque a pessoa olha e percebe o valor, né, daquilo. Sim. E tem visão, e tem, né? Sim. A pessoa que acaba acompanhando a gente, ela tem essa visão, ela é nutrida com essa visão, né? Perfeito, cara. Muito bom. Agora, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa evolução do mercado. Eu lembro que no início, né, você entrou no mercado em 2010. 2010. Eu lembro que no início tinha uma dinâmica muito forte no que diz respeito a uma informação a nível de e-books, né? Produtos, de um modo geral, eram vendidos com tickets relativamente baixos, apesar de não dar para comparar hoje, né, por causa da inflação e tudo mais, mas eram produtos de baixo ticket, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua visão do início desse mercado, e que você contasse um pouco também dessa evolução que o mercado teve, né, de pessoas podendo comprar mais produtos online, pessoas em busca de educação, pessoas em busca de mentores, e aí investindo, né, de fato ali dezenas de milhares de reais em conhecimento, em clareza, em direção, e também que você pudesse trazer um pouco da tua perspectiva sobre como vai ser esse mercado, talvez há 3 anos, talvez há 5 anos. Cara, como que era, né? Quando a gente chegou,
Era só mato, né? O mercado era só mato. Existia um movimento muito pequeno, assim. 2010 tinha, cara, IAB Brasil, o nome dos caras. IAB Brasil, o nome. Nem sei se esses caras existem ainda. E eles ensinavam o início do marketing digital e tal. Era um marketing mais orientado para agência, mais orientado para aquela perspectiva para o negócio local começar a ter algum tipo de resultado, né? Tanto que no meu início de jornada, né, depois de ter, né, buscado fazer aquele site de compras coletivas que não funcionou e tal, eu acabei indo para um espaço de guias locais, venda de guias locais, que nada mais era do que as páginas amarelas, né? Os velhos agora, né? Agora denunciou a idade. Se você sabe o que é páginas amarelas, você tá velho, hein, cara? As páginas amarelas indo para a internet, né? E aí eram os classificados locais, os guias de imóvel, guia de carros usados, guias de caminhões, né? Então eu trabalhei com vários guias desses portais, né? E isso era o que eram os primórdios das coisas do digital, né? E aí depois eu fui descobrindo... Isso que ano, rapidinho? Isso 2010 e 11. 2010 e 2011, final tá de bom. 2010 foi o lance do site de compras coletivas, início de 2011, aí um ano inteiro de 2011 mergulhando, começando a aprender, começando a estudar, não sei o quê. No final de 2011 eu fiz o curso de consultores do Conrado Adolfo. Foi a turma 11 do 8Ps. O Conrado já estava na 11, olha que doido, né? Conrado é bem das antigas, né? Conrado é um grande amigo hoje em dia. Inclusive, essa semana eu fiz uma call com ele. Ele tá fazendo coisas incríveis, né? Conrado Adolfo, né? Depois vocês podem procurar aí. E foi um cara que me apresentou esse mundo, assim, né? De forma mais orientada para o infoproduto. Lá naquele curso dele, ele fala sobre infoprodutos. Apesar de não ser a ênfase do programa. O programa era para você prestar consultoria para pequenas empresas, entendeu? E só que ele falou sobre infoprodutos, falou sobre esse mercado de conhecimento, falou sobre essa possibilidade. Inclusive ele foi o cara que citou os nomes de alguns caras que depois viraram os meus heróis, entendeu? Tipo Jeff Walker, Frank Kern. Ele falou, cara, tem uns caras americanos, que era a galera do Syndicate, né, nos Estados Unidos, que foram inclusive acusados de esquema, pô, mó doideira lá, mas os caras eram esses internet marketers underground, né, tipo raiz lá, o cara que começou a vender conhecimento online, só que eles vendiam com umas ofertas que eram muito agressivas, e isso meio que gerou uma polêmica, cara, que negócio é esse? Será que isso é real mesmo? Tal? Sabe o que acontece hoje em dia com algumas ofertas e promessas agressivas? Já acontecia há anos e anos e anos atrás com as histórias desses caras. E aí eu comecei a ter acesso aos materiais desses caras, pelo fato de dominar o inglês ali, ainda não tão bem, mas minimamente ao ponto de conseguir assistir um vídeo, ver um negócio e tal, né, estudar, tarará. Então eu comecei a ter acesso a esses materiais também e comecei a acompanhar esses caras, né, e isso foi me abrindo as possibilidades para esse mundo, né. Aí depois vem Érico Rocha, né, você vê que o Érico Rocha, que é um cara que é considerado um cara que começou os infoprodutos no Brasil, veio depois disso. Sim. Ele vem lá em 2013, isso. Né? 2012, 2013 ali. Então ele aparece no mercado, ele traz, né, importa um programa online, que era o programa do Jeff Walker, e traz para o Brasil. Aí a gente vê isso, e a gente já estava junto, né? Vendendo já como afiliado, inclusive, né? A gente já estava fazendo nossas vendas como afiliado, a gente já estava promovendo produtos do próprio Conrado na época como afiliado. Aí ele traz essa parada, e aí a gente abraça essa metodologia, não por causa do Érico, inclusive, porque a gente sabia do Jeff Walker, que era um cara que pra gente era um cara que, cara, esse cara é bom. A gente nem conhecia muito bem ele, né? Sim. Via só os materiais, porque ele tinha pouco material divulgado. Ele tinha mais o lançamento dele e tal. Tinha uns fóruns também, o Warrior Forum, né? A gente conseguia olhar algumas coisas e tal. Tinha os outros fóruns também. Só um ponto disso aí também, né?
para quem é mais antigo vai lembrar, mas o Érico ele entrou, ele não trouxe uma série de conteúdos, ele fazia entrevistas com amigos dele Do americano, Platinum, né? Que tinham aplicado aquele produto e naturalmente ter gerado um resultado. Isso até é insight, que às vezes a pessoa precisa, eu estou começando o meu produto agora, né? O que eu preciso ter? Eu preciso ficar 3 meses postando conteúdo todo dia para depois lançar, né? Então, mas vai lá, continua. E aí ele trouxe, né? A gente entrou na primeira turma, né, do Fórmula e foi muito legal, né? A gente descobriu mais ainda desse mundo, né? A gente foi desbravando, a gente foi entrando, mergulhando, entendendo, começando a aplicar, né? Começando a gerar resultados e aí somando as coisas que a gente via lá fora. A gente não ficou dependente também de um mentor, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Existe um provérbio que fala assim: na multidão dos conselheiros está a sabedoria, né? Então o fato de eu ter ido para Orlando com o Flávio Augusto depois, né, já me conectado com a mentalidade do Flávio nesse momento aí de 2011, 2012, já vendo esses materiais, sendo influenciado por materiais de negócio, foi trazendo para nós, já no início do mercado, uma visão um pouco diferenciada, que era uma visão não só daquele infoprodutor, mas de um cara que estava olhando assim, cara, existe isso aqui, esses infoprodutos, mas existe a chance da gente ter negócios aqui, fazer negócio, ter um negócio pautado nisso, né? A gente já sabia que seria uma coisa um pouco mais demorada, a gente já sabia disso, mas a gente escolheu pagar esse preço, né? E aí, né, a gente foi se desenvolvendo, evoluindo, errando, acertando e tal, tudo mais, e chegamos até onde nós estamos, né? Trabalhando a nossa empresa como uma empresa de consultoria, hoje com milhares e milhares de pessoas, de assinantes de pessoas, né, dentro da nossa base, ajudamos várias pessoas do mercado digital, né, a gerar resultado. Muitos dos grandes players do mercado que, quando receberam a nossa ajuda, não eram tão grandes assim e se tornaram grandes depois da nossa ajuda, e outros, né, que são desconhecidos até hoje, mas que geram muito resultado, que também puderam ser ajudados por nós. Então, para mim é um grande, eu me sinto assim, né, muito honrado e grato, né, por tudo isso que a gente tem construído ao longo desses anos no mercado. Olhando no passado, né, eu lembro que a cada ano existe aquela fábula, né, do mercado está saturando, já está chegando no limite, já tem um monte de gente falando e fazendo a mesma coisa, né? Como a gente já passou por muita coisa, a gente vê que, de fato, o mercado só está começando, né? SEO morreu, né, cara? Essa história, né, cara? SEO morreu, né, cara? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua visão para o futuro, né? Talvez para o ano que vem, para daqui a 3 anos. Como que você visualiza esse mercado, até para poder, talvez, buscar uma antecipação através da tua visão, para que esse profissional que está aqui, né, nos assistindo, nos ouvindo, se prepare melhor? Cara, o mercado ele está se profissionalizando, isso é um fato. Tá? Agora, essa história de saturar, cara, isso é conversa mole, entendeu? Não tem nada saturado. Nada. Não tem nada de mercado saturado, não tem nada disso, entendeu? Existe uma competitividade maior? Sim, existe. Concorrência maior? Existe, entendeu? Existe uma necessidade de profissionalização maior do que no início? Existe. Mas isso não significa saturação. Entende? Por quê? Porque você tem todos os dias, você tem gente morrendo, você tem gente nascendo, você tem gente fazendo 18 anos, você tem gente fazendo 20 anos, você tem gente fazendo 50 anos, você tem gente entrando no mercado todo. E até hoje, cara, tipo, vamos lá. O mercado, há quem diga, né, que o mercado americano está não sei quantos anos na frente do brasileiro. Eu acho isso, eu tenho ressalvas quanto a isso, tá? Tipo, legal, talvez um pouco ali e tal, mas tem muita coisa que a gente faz aqui que a gente faz melhor que eles. Entendeu? Tipo, compra de tráfego para infoproduto, por exemplo, é uma coisa que a gente faz melhor. Então, assim, agora em termos de estrutura, de profissionalização, não sei o que e tal, inside sales, por exemplo, eles fazem mais tempo e fazem melhor. Copy, eles fazem melhor que a gente. Eles são mais incisivos, mais bruto e tal. Por quê? Porque tem uma necessidade maior. Quanto maior a necessidade do mercado, maior a necessidade de diferenciação, maior a necessidade de aprofundamento no processo. Então,
maior a necessidade da especialização, né? Maior as chances no subnicho, quanto maior o mercado. Então, assim, quanto mais gente, né, no mercado, quanto maior a concorrência. Então, isso se faz necessário e tem se feito cada vez mais dentro do nosso mercado. Agora, olhando para a perspectiva de saturação, cara, não existe, tá bom? Não existe, pode ficar tranquilo. Eu tive recentemente num evento lá fora e, cara, chegando lá no evento, um dos caras do evento falou assim: levanta aí quem que é iniciante no mercado. Cara, 80% dos caras do evento levantaram, entendeu? Sim. Tipo, então, assim, lá fora, que dizem que tá à frente, que não sei o quê, se você for ver, dentro de um evento com mais de 3 mil pessoas lá, você vê mais de 80% ou 80% das pessoas ali de pé falando que estão iniciando no mercado. Ou seja, estão começando. Então, cara, é uma realidade fora do Brasil. Isso não é nada de diferente aqui dentro. Então, dentro do Brasil, você sai na rua aí e pergunta, cara, quem sabe o que é infoproduto? Talvez você que está vendo a gente ouvindo, nem infoproduto, o que é isso? É de comer, é de passar embaixo do braço, entendeu? Cara, infoproduto, produto de informação, produto de conhecimento, curso online, mentoria, programas online de acompanhamento, comunidades online, né? Programas modulares, é isso, cara. Informação, venda de informação, de conhecimento empacotado e vendido na internet. Que é isso? Cara, é um dos maiores mercados que existem em termos de lucratividade, em termos de desenvolvimento, em termos de trabalho. A gente navega nisso há mais de 10 anos e a gente vê pessoas que estão tateando, flertando. Ai, pô, não sei o quê, não sei se eu faço, se não faço, se eu entro, se não entro, ai, não sei se eu tenho conhecimento, se não tenho, né? Com as mesmas dúvidas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, né? Não tenho confiança ainda direito e tal. E aí a gente vai com toda a paciência, ajuda a construir confiança, mostra pro cara o caminho, ensina ele o passo, aí você vai ver, aí vê o cara explodindo, cara. O cara se tornando um milionário, eu brinco, um milionário da internet, né? Ah, milionário da internet, né? Você vê o cara prosperando, crescendo, desenvolvendo, construindo um negócio, ajudando gente, mudando a vida de um monte de gente ao redor dele, sabe? Dando uma condição melhor para a família dele. Pô, isso é magnífico e cara, a gente tá só começando. Legal. Show de bola. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Você falou um pouco dos exemplos, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco na tua visão, né? Um modelo onde esse profissional consiga desenhar para que ele, de fato, ele já consiga organizar isso para o próximo ano. Então a gente vê, por exemplo, muitos profissionais que eles, em um primeiro momento, eles aprendem as estratégias para a venda dos seus serviços, e aí chega no momento que ele fica, né, tão atarefado porque ele está trocando hora por dinheiro. E aí ele vê a necessidade de poder escalar essa hora através de um produto digital. Né? E aí, às vezes, ele simplesmente... às vezes ele quer começar, por exemplo, com um curso online, às vezes ele quer começar por uma mentoria. Eu queria que você trouxesse, na tua visão, sobre um modelo que esse profissional ele pode desenhar e configurar para o seu negócio, visualizando, por exemplo, já o próximo ano. Cara, olha, na minha visão, se você tem esse modelo, você vai ter um negócio crescente, um negócio previsível, um negócio que, de fato, vai te trazer a escala que você quer. Legal. Cara, eu vejo assim, um modelo de negócio mais simples possível que você tem como trabalhar para quem presta algum serviço é entender que você está vendendo acesso e suporte. O que você está vendendo é isso, é acesso a você, né? Quando você é alguém, um médico que vende a consulta, você está vendendo o quê? Acesso a você e aquela sua consulta médica, né? Um coach com atendimento, uma sessão de coach, é acesso, né? E a aplicabilidade daquela ferramenta, o psicólogo, né, o terapeuta, enfim, ele está vendendo aquilo ali. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você começar a sair desse espaço de dor de agenda lotada é você começar a valorizar mais a sua hora. Se você é médico, dentista, o que for, aumentar o preço, de forma literal, né? Aumentar o preço da sua consulta. Esse é o primeiro passo. Depois, é você entender que você pode trabalhar com aquelas pessoas que você atende no nível
de consulta 1 a 1, com algo que tenha relação com o teu projeto, que pode educá-las num formato de 1 para muitos. Esse é o segundo insight importante. Então, assim, existe algo na sua habilidade, no seu conhecimento educacional, que inclusive às vezes você usa na sua própria consulta, que não é a prescrição necessariamente, né? Porque às vezes a prescrição só pode ser individual, não pode. Mas existe algo educacional. Sabe aquela parte quando você vai conversar com o médico? Aí o médico vai lá e fala assim, ó, sabe como é que funciona o seu estômago? Seu estômago funciona assim. Aí ele tem um desenho, tem aquele negócio, né? E o profissional sabe, porque ele fala isso a cada consulta, né? Ele repete. Sabe o que você repete todo dia? Ah, o psicólogo. Então, não sei o que, veja bem, por aqui, você pode pensar assim, não sei o que lá, entendeu? Cada coisa daquela, as perguntas, às vezes, que você faz, instigantes, que fazem o cara pensar, a ferramenta que você usa como coach ou terapeuta e tal. Então, existe algo educacional que você pode trabalhar, tá? Se não para o paciente ou para o seu cliente, direto, final, para um colega. Isso é uma outra coisa importante. Então, existe um espaço dentro desse ambiente, do infoproduto, para você ensinar outros, pares, né? Então, por exemplo, eu posso, como consultor, eu posso usar as minhas habilidades, que é o que eu faço hoje, né? Dentro do Revolução da Recorrência, para formar pessoas. Eu formo pessoas dentro do Revolução da Recorrência. Eu pego minhas habilidades, eu pego esse know-how e eu transfiro esse know-how através de uma metodologia, a pessoa se desenvolve e tal, e vai lá tocar a vida dela, tocar o projeto dela. Ou seja, eu atendo o meu cliente final nesse lugar, que é o mesmo cara que eu atendo na consultoria lá 1 a 1, eu prestando serviço para ele, para a empresa. Né? Eu atendo ele lá na base. Agora, existe uma outra oportunidade que, por exemplo, a gente não faz. A gente já fez uma, mas a gente não faz mais. Que é a formação de profissionais. É uma outra vertente. Eu posso formar outros Pedrinhos, se eu quiser. Entendeu? Hoje eu não faço isso. A gente não tem isso no nosso escopo. Mas a gente faz o quê? A gente pega todo esse know-how, toda a habilidade, tudo que a gente tem e transfere isso para que pessoas, para que empresas, para que profissionais, para que, né, prestadores de serviço possam pegar esse conhecimento, esse know-how e, usar na vida deles. Beleza? Então, você pode fazer essa mesma coisa. Como? No 1 a 1 ou no 1 para muitos. Através de quê? De alguns formatos de programas. E dentre os formatos que existem 4 que são os mais lucrativos, que eu vou pedir, inclusive, para deixar um podcast linkado aqui, desses 4 formatos mais lucrativos. Eu vou citar eles aqui, não vou explicar sobre eles, mas eu vou citar e eu vou deixar linkado aqui os 4 mais lucrativos, que são portal de conteúdo, que é basicamente a Netflix do seu mercado, tá? É o portal de conteúdo. Exemplo, portal de administradores, Pura Vida Prime, né? Clientes nossos aí, portal Tem Poder Quem Age, da Febracis, do Paulo Vieira, né? Então, tem lá, portal de conteúdo é um formato. Outro formato é o formato da comunidade online. Que é a comunidade online? É um grupo fechado pago. Um grupo fechado no Facebook. Comunidade é Nosso Mundo Azul, do Vini Loureiro lá, nosso cliente, né? Tem a comunidade Engefly, né, do Marcelo Akira, né, de engenheiros, enfim, então comunidade, né? Comunidade Tributaristas de Sucesso, né, da Letícia. Então, cara, tá lá. A comunidade do Psi do Futuro. Então tá lá, a comunidade de psicólogos, então todos os nossos clientes, né? Aí a gente tem um outro formato, que é o formato do grupo de mentoria, que é um formato muito legal. Um dos que eu mais gosto de trabalhar, tá? Que é o formato de que você vai ter um pouco mais de proximidade com as pessoas, né? Mentoria Makers, o nosso programa de mentoria é isso, é esse formato. Então a pessoa, é como se fosse um trabalho mais de personal, né? Você tem a galera do Ale Nogueira, que faz isso um pouco mais escalado para a área de e-commerce, né? Que é a Universidade Marketplaces, enfim. Então você tem portal, a parte de mentoria, grupos de mentoria é um caminho legal de você trabalhar. E o outro formato é o formato modular mais acompanhamento, que é o quê? Você tem uma estrutura de módulos e você tem um acompanhamento ali, que pode ser mensal, quinzenal, semanal, né, que é o Revolução da Recorrência é um exemplo disso, Escola Dunamis é um exemplo disso, né, o Acelerador Médico do José Neto é um exemplo disso, é um exemplo onde você tem módulos estruturados e depois você tem acompanhamento num ritmo que pode ser mensal, quinzenal, anual.
ou semestral no caso, né? Não, quinzenal, semanal ou mensal, nesse caso, né? E os formatos de pagamento que podem ser anual, semestral, trimestral ou pagamento mensal. Então você tem esses desdobramentos aí que se configuram nos melhores formatos para você poder trabalhar dentro do nosso mercado digital. Show de bola. E esses 4 formatos, né, são formatos literalmente de informação e dá para mesclar, né? Talvez. Tem um que você, para uma pessoa que ainda não tem nenhum desses formatos, que você possa indicar alguma junção? Você consegue falar um pouco sobre isso? Esse formato do grupo de mentoria, se a pessoa já tiver um pouco mais de confiança, né? É um formato legal para o cara começar. Legal. Né? Porque ele pode cobrar um ticket mais alto, né? Ele cobra um preço maior, ele tem mais margem para trabalhar. E você não precisa necessariamente começar com tudo gravado e tal. Então você tem uma facilidade maior aí para iniciar o trabalho, sabe? Se você já atende no 1 a 1, ter um grupo de mentoria pode ser um caminho bem, bem legal para você começar na jornada. Por mais que isso possa ser um pouco contraintuitivo. Tipo, poxa, mas começar com um ticket mais alto? Começar com um ticket mais alto pode ser um caminho interessante para você já rapidamente começar a ter um pouco mais de margem e tudo mais. E um outro formato, eu vou dar 2 caminhos aí, né? Para o cara tiver um pouco menos de confiança, quiser cobrar um preço mais acessível, minha recomendação é que você faça uma espécie de comunidade online, ou seja, um grupo fechado, que você cobra um ticket mais baixo, e aí depois você oferece a possibilidade de crescimento para esse cara, um aprofundamento. Então a comunidade online pode ser um caminho legal também para você começar, porque você pode entregar ao vivo, você tem um planejamento ali onde a pessoa vai te pagar mensal, vai te pagar anual, então você vai poder trabalhar dentro desse aspecto assim. Então se você quiser começar com preço mais baixo, comunidade, preço mais baixo recorrente, preço mais alto recorrente, grupo de mentoria. Legal. E só reforçando isso, né? E todo esse modelo ele vai para uma dinâmica de para muitos, né? Entendendo os benefícios que o digital tem, né? Para de fato fazer com que você saia desse atendimento 1 para 1 e você consiga de fato escalar a tua hora, você consiga de fato conseguir gerar muito mais resultado com o tempo que você tem e naturalmente também impactando muito mais pessoas. Sim. Cara, muito bom você falar sobre isso, tá? Eu queria que você falasse um pouco também, se você pode compartilhar, tem algo sobre isso, né? Sobre algo que aconteceu no passado que te preparou para o que você tem hoje, para o que você fez hoje, olhando um pouco da tua trajetória ao longo desses anos, né? A gente está falando aí de mais de 10 anos, se a gente for colocar, desde o primeiro momento que você teve contato com o digital, né? E depois disso também, aí eu queria que você trouxesse algo específico, já um plano para que essa pessoa possa executar, pensando de fato nesse profissional. Cara, eu tô com muita coisa ali no individual, a gente recebe muito feedback de pessoas assim, cara, eu quero mais, só que de fato eu não consigo, porque eu já estou atendendo de manhã, eu estou atendendo à tarde, e às vezes acontece algo no dia que a pessoa precisa desmarcar e aí embola junto com o restante do outro dia que já estava lotado e ela vê de fato a internet com a possibilidade dela sair desse 1 para 1 e ir 1 para muitos. Eu queria que você deixasse também um direcionamento específico para isso. Cara, uma das coisas que me preparou foi o fato de eu ter trabalhado num projeto durante 26 meses, recebendo 1% do projeto, e esse projeto não ter explodido, assim, sabe? Ele foi uma grande frustração, uma baita escola do que não fazer. A gente, cara, demorou para lançar produto, a gente ficava polindo o produto, sabe? A gente ficava lá, precisa estudar mais, precisa aprender mais, precisa ver mais, precisa mais. Isso foi um fator que atrasou muito, muito mesmo a minha jornada de resultados no mercado digital. Eu só te digo que ela não atrasou tanto porque enquanto eu estava fazendo esse projeto, eu estava fazendo outras coisas junto, entendeu? Era um projeto paralelo ao que eu estava fazendo. Por quê? Porque ele não me dava receita direta.
Mas eu vou te falar que se esse projeto, por exemplo, desse um saláriozinho pra mim, na época, com a mentalidade que eu tinha na época, eu ia ter me agarrado naquilo, sabe? Então eu dou graças a Deus por esse projeto não trazer rentabilidade, porque eu fui caminhando por outras vezes, eu fui buscando crescer através de outros caminhos, entendeu? E esses outros caminhos trouxeram crescimento. Começaram a trazer mais crescimento, né? Que foi o blog, depois os produtos de afiliado, depois a prestação de serviço individual, tudo isso. Mais do que esse projeto, entendeu? Então, isso foi um fator que foi, assim, um impulsionador. E um outro fator que foi um grande impulsionador, cara, foi eu ter perdido o trabalho na prefeitura. Eu tinha um contrato na prefeitura, fiz um projeto muito legal na época, tem até relato dele na mídia, tem Bom Cabo Frio, se você procurar vai achar alguma coisa dele na internet. E foi um projeto muito legal, a gente empregou 782 pessoas na cidade, né, usando a internet e tal, virou na época, né, um case e tudo mais. Isso que ano, mais ou menos? 2012. 2012, legal. E só que quando esse projeto terminou, por questões políticas mesmo, sabe? Trocou o prefeito e tal, e aí, enfim, eu lembro que um cara falou assim pra mim, esse projeto tá dando dinheiro pra alguém ou só beneficiando as pessoas, né? Eu falei, só beneficiando as pessoas. O cara falou assim, então esse projeto vai acabar. Sabe? Tipo, caramba. Bizarro, assim, sabe? E aí, infelizmente o projeto acabou, só que o fato de eu ter saído, cara, foi magnífico, entendeu? Porque saiu aquela segurança, entendeu? Porque bem ou mal, né, eu era diretor daquele projeto, eu ganhava como auxiliar administrativo, entendeu? Entendi. Meu contra-cheque era de auxiliar administrativo, mas no projeto eu era diretor, entendeu? E aí... Muito bom isso, meu Deus. E aí, mas enfim, mas o fato de eu ter saído, cara, foi magnífico, porque saiu aquela coisa que seria o certo, entendeu? E aí aquilo ali me deu me impulsionou pra poder agir, pra poder e tal, entendeu? E depois construir algo que me desse previsibilidade, entendeu? Mas já com uma outra cabeça, legal, né? Já com uma outra visão, já com uma visão, né, menos medíocre mesmo, sabe? Tipo, eu acho que a palavra é essa, menos na média, né? Então, assim, isso foi um impulsionador, foi um negócio que me tirou da zona de conforto ali, e porque eu tinha justificativas, né? Pô, é um case, tá indo bem, não sei o que e tal, a gente deve continuar, não, entendeu? Mas foi uma coisa assim que no primeiro momento eu não entendi. Eu fiquei questionando, né? Poxa, mas por que isso aconteceu comigo? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Ah, pô, essa brincadeira, esses pilantras políticos que só querem saber de lá e tal, entendeu? E eu, cara, quando virou a chave, foi um crescimento, assim, muito poderoso. Eu lembro que no mês que eu saí, eu fiz, tipo assim, muito mais em termos, né? Eu não lembro o número exato, mas assim, eu fiz, sei lá, 3, 4 vezes mais, entendeu? O que você ganhava na prefeitura. O que eu ganhava na prefeitura, naquele coisa, na época, logo assim que eu saí, entendeu? Então, tipo, logo naquele mês que eu saí. Então, tipo assim, na verdade, só faltava aquele pontapé, né? Foi o chute na bunda que leva a gente mais longe, né? Então, então isso foi uma coisa muito legal, assim, que hoje eu vejo como algo, pô, que foi uma benção, entendeu? Muito que bom. Na época eu não entendi. Muito bom, cara. E pra gente estar finalizando agora, né, eu queria que você trouxesse, cara, de fato uma dica aí, pensando nessa pessoa que ainda não, ele tá nesse 1 a 1, né, e ele tá vislumbrando o mercado digital como uma possibilidade de escala, até pro cara que já tem, né, às vezes ele já tem um curso, às vezes ele já tem uma mentoria, mas ele ainda não conseguiu, né, de fato, aumentar os resultados, né, ter a escala de fato que ele precisa. Cara, procura ajuda. Tipo, procura ajuda de quem já chegou onde você quer chegar, entendeu? É muito ruim caminhar sozinho, né? Tem uma frase que fala assim, né? Ah, você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado e tal. Eu já repeti essa frase uma época como
sem refletir sobre ela, né? Uhum. Quando eu parei para pensar sobre ela, eu percebi o quão idiota essa frase é, entendeu? Porque, cara, a gente, na boa, nem pra vir pro mundo a gente consegue vir sozinho, cara. Nem pra vir pro mundo. A gente precisa de alguém pra vir pro mundo. De um casal. Um homem e uma mulher. Uhum. Não tem como vir ao mundo sem um homem e uma mulher. Ou seja, sem duas pessoas. Então, quem disse que você pode andar sozinho? Que você é capaz de andar sozinho? É impossível andar sozinho. Então, sozinho você não vai nem rápido, nem longe. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Se você quiser ir, você tem que ir junto com alguém. Você tem que procurar ajuda. Você tem que buscar alguém que já caminhou aquela trilha ou que está no caminho e que você olha para ela e fala assim, cara, essa pessoa pode me ajudar, entendeu? Para mim, aí tá a chave para quem cresce e se desenvolve. E quem se enrola são as pessoas que ficam, não, eu consigo ir sozinho, isso aí eu sei, isso aí eu já faço. Cara, já era, vai se enrolar, já tá enrolado, entendeu? Já tá enrolado esse cara aí. Muito bom, muito bom. Então já sabe, né? Não pode ficar simplesmente achando que você vai querer dar conta, às vezes, de tudo, ou achar que sem a direção, sem a clareza certa, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você pode até chegar, mas a gente entende que é muito mais demorado, né? E aí o que você tem que colocar na balança é o quanto tempo você consegue esperar, né? Uhum. Quanto tempo você vai esperar? Mais 1 ano? Mais 2 anos? Mais 3 anos para ter o resultado que você quer? Né? A gente vê, por exemplo, pessoas que, de certa forma, têm uma relação com a gente, né? Conhece e tal. Pessoas que acompanharam, por exemplo, a nossa jornada já desde lá de 2013, né? Que, de fato, não dá o passo, de fato, não se coloca à disposição de caminhar, né? E ainda tá esperando, né? É verdade. Ainda tá esperando. Só que para algumas pessoas, cara, tem gente que não consegue esperar muito tempo. Eu acho que você ter clareza sobre isso vai fazer com que você entenda o quão importante é dar o passo, né? Tomar a decisão. Boa. Tem algo a complementar sobre isso? Tenho. Para te ajudar a dar esse passo, eu quero deixar um presente aqui para quem está escutando o podcast. Legal. A gente tem um plano, chama plano de escala, plano de crescimento, para a galera que acompanha a gente. E a gente vai disponibilizar o link nesse episódio aqui, para a galera ver. Legal. Galera participar, cadastrar e fazer. Tá liberado lá. A gente vai liberar uns horários para consultores nossos sentarem com você, montar e te ajudar para montar esse projeto aí de crescimento para você. Então, deixa aí então tem um link na descrição, né? E se você quiser acessar lá o site, planodescala.com.br, você consegue acessar e fazer seu cadastro, tá bom? Show de bola. Se você estiver assistindo, né, esse episódio pelo computador, né, pega seu celular, tira uma foto. Se você estiver escutando, né, ou assistindo pelo celular também, tira o print, marca a gente nas redes sociais, né, @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, com a hashtag. Qual a hashtag a gente pode usar? Futuro melhor. Futuro melhor. Tá bom. Coloca a hashtag, então, Futuro Melhor, a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? E para fechar, rapidinho. Tá bom. O futuro do mercado digital está na recorrência. Legal. Então, se você quiser, depois procura mais sobre esse tema. Recorrência é a palavra do futuro do mercado digital. Tá? É isso. Muito bom. E se você, como eu falei, se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever, dar o seu joinha. Se você estiver escutando aí pelos agregadores de podcast, também segue para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!